Olá pessoal que acompanha o Meixos. Hoje vamos falar sobre alterações posturais e como elas podem influenciar no exercício. Hoje a gente vive um momento que muito se estuda a biomecânica do exercício e a gente fala de terrorismo biomecânico no exercício, que não deve existir, ou seja, aquele controle exagerado que não pode ser feito pequenas alterações na postura, por exemplo, nos levantamentos terra, em competição, no qual existe um arqueamento das costas. Então existem algumas questões polêmicas em relação à postura no exercício. No entanto, apesar de não termos que exagerar muitas vezes nesse controle, alterações na postura, desvios posturais, como escoliose, que a gente chama de genovalgo, que é o joelhinho para dentro, e outras alterações na postura, podem influenciar sim, significativamente tanto na questão do desempenho físico, quanto na saúde do indivíduo que está realizando o exercício. Então a gente vai apontar algumas alterações posturais que podem influenciar negativamente e que devem ser corrigidas, ou pelo menos ter uma atenção especial para que esse indivíduo possa tranquilamente trabalhar com cargas elevadas, intensidade, impacto, sem que ele incorra em lesões mais à frente. Por quê? O exercício ele vai causar uma série de benefícios, aumento da força, hipertrofia. No entanto, as estruturas tendíneas e articulares, elas sofrem o estresse, que se for de forma exagerada, compensada, ela pode levar a um quadro progressivo de lesão, de desgaste da articulação, e é o que a gente não quer. Nós queremos longevidade no treinamento, independente se você é um indivíduo praticante apenas recreacionalmente ou se é um atleta buscando um alto desempenho. Vamos lá? Bom pessoal, a gente vai então fazer uma prática, fazendo uma pequena avaliação postural e as suas influências no exercício. Para isso convidamos a Carolina, que é personal trainer também, que ela formou no curso de Educação Física da Unifev e vai nos auxiliar. Obrigado, Carol, por estar aqui. A gente vai dar só uma olhadinha na postura inicial dela. Quando a gente prescreve o treinamento, a gente baseia inicialmente numa avaliação postural estática, para avaliar desvios posturais, como alterações do pé, pé pronado, supinado, aquele pezinho desabado ou arqueado, alterações do joelho, joelhinho para dentro ou para fora, alterações na pelve que possam influenciar na dinâmica do exercício, alterações posturais da coluna, dos ombros, para identificar uma possível escoliose e, claro, com auxílio de exames como radiografia que possam nos dar uma visão mais específica sobre essas alterações. A partir disso aí, a gente faz algumas avaliações dinâmicas, que a gente fala de avaliação funcional do movimento, para que a gente possa identificar se as alterações posturais influenciam significativamente na dinâmica do exercício. Já que, como a gente falou, uma alteração, por exemplo, joelho para dentro, com cargas elevadas ou até exercícios de impacto, podem aumentar o estresse em determinadas regiões do joelho por conta dessa alteração, assim como alterações na coluna. Então, a Carol, a gente estava dando uma olhadinha rapidinho nela, então ela vai fazer um exercício de agachamento. A gente pode observar, a gente observou que o pé dela, os pés dela são planos, com uma alteração que a gente chama de pronação, quando o pezinho desaba para dentro, a sola do pé olha para fora. Então, na perna direita, no pé direito, ele é mais acentuado na região do antepé, e na perna esquerda mais acentuado na região retropé, na parte posterior do pé. Isso pode causar alguma dificuldade, alteração ou malefício? Se isso influenciar no movimento, sim, Então, um pé plano não quer dizer que ele vai prejudicar toda a estrutura superior, joelho, quadril, mas tem uma tendência maior. Então, se os músculos que envolvem aquela articulação do tornozelo, do joelho e do quadril não estiverem preparados ou equilibrados, essas alterações acrescidas de carga de treino, por exemplo, os exercícios que colocam peso sobre o nosso corpo, como agachamento e outros tantos, ou exercícios de impacto, de salto, podem fazer com que progressivamente essa estrutura desequilibrada sofra mais uma região que outra, provocando os desgastes, tendinites e por aí vai. Lembrando que o nosso corpo, ele descarrega todo o peso sobre a primeira estrutura, que é os pés e tornozelo.
Então, o pé, ele absorve grande parte do impacto da força compressiva, e se ele estiver desequilibrado, ele vai ser um fator que vai aumentar o estresse nas articulações superiores, joelho, quadril e coluna. Então a avaliação já começa desde o pé, joelho, quadril, coluna, para a gente avaliar da onde está vindo essas possíveis alterações. Algumas alterações, elas são estruturais, né? E a gente não vai conseguir modificá-la, mas como eu falei, se os músculos estiverem equilibrados, a gente vai ter uma condição total de fazer exercícios com sobrecarga, com impacto, desde que seja sempre avaliado esse equilíbrio de encurtamentos, de fraqueza, força desses músculos. Então, para a gente observar, a Carol, ela tem o pé nessa alteração. A gente viu que ela tem um joelho levemente recurvado. O que é o recurvado? Perninha estendida para trás, o joelho dela fica para trás de uma linha imaginária que a gente faria para poder fazer a avaliação dela, né? Os joelhos também, fica de frente, são levemente aduzidos, né? A gente fala de gênio valgo. E dinamicamente ela mostra um valgo dinâmico, a gente fala, ou seja, o joelho entra para dentro durante os movimentos de marcha, os movimentos, né, unilaterais, e isso pode ser um indicativo de contraindicar algumas atividades, pelo menos inicialmente, até que eu consiga fortalecer, equilibrar os músculos que são encurtados ou fracos, para que ela consiga aguentar essa sobrecarga sem lesões. Então a gente vai mostrar com o agachamento como que um dos exercícios que mais são usados nas academias deve ser utilizado, mas a sobrecarga ela deve ser progressiva, ou antes dessa sobrecarga deve ser sanado algumas alterações. Então, como ela apresenta essas alterações do pé, que levam também a alterações do joelho, eu tenho que avaliar através de testes que a gente faz para ver quais os músculos estão mais fracos e quais os músculos estão encurtados, para poder trabalhar em cima disso. A gente fez uma avaliação rápida aqui, não fizemos todos esses testes, mas a gente vai ver a dinâmica dela na musculação, no exercício de agachamento. Vamos lá? Vamos lá, agora a Carol vai fazer um agachamento só para a gente observar se existe alguma alteração no movimento dela. Ela já fez o agachamento sem o peso, para a gente dar uma avaliada. Com a sobrecarga, às vezes pode mudar, né? Por isso que a gente faz a avaliação inicialmente sem sobrecarga, mas durante o treinamento a gente tem que observar para ver se existem essas alterações. Vamos lá, Carol? O que a gente pode observar? Ela faz um movimento muito bem equilibrado, né? Tanto na visão lateral quanto frontalmente. Mesmo tendo as alterações de joelho valgo, que a gente fala, né? Levemente valgo, ela consegue manter um bom equilíbrio, tendo alterações imperceptíveis, né? Por exemplo, jogar o peso muito para um lado, então ela joga o peso mais para o lado direito. A gente teria que fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa em relação a joelho, pelve, principalmente, para observar o porquê, né? Então a gente deu uma olhadinha enquanto ela estava fazendo o agachamento, ela apresenta uma rotação do que a gente chama de pelve para o lado direito, e isso faz com que ela tenha uma distribuição um pouquinho alterada de carga. No caso da Carol, apesar de ela não ter desequilíbrios tornozelo, mesmo tendo alterações apontadas de joelho, mesmo tendo as alterações não ter desequilíbrio, quando ela faz o movimento, ela tende a jogar o peso um pouco mais para a sua direita. Se isso fosse muito acentuado, a gente contraindicaria o agachamento inicialmente, até que a gente consiga corrigir e melhorar essa distribuição através de fortalecimento dos músculos fracos, de correção de encurtamentos e também de exercícios que a gente chama de proprioceptivos, exercícios que melhoram a capacidade de equilíbrio. Nesse exercício, ele é vantajoso realizar descalço, como muitos têm feito, né? Então existe uma base fisiológica e biomecânica para que isso realmente seja benéfico. Então, principalmente pessoas que têm uma certa alteração, vão ser mais beneficiados. Mas esse que é o ponto-chave. Treinar descalço, ele vai melhorar a capacidade que a gente chama de propriocepção, de consciência de equilíbrio muscular. Mas se o indivíduo tem essas alterações posturais muito acentuadas, não é treinando descalço que vai resolver. Pode dar uma melhoradinha, mas o importante, né, o que deve ser feito é corrigir essas alterações
para que ele consiga realizar treinos com sobrecarga. Então, não devemos ter o que a gente chama de estresse biomecânico, né, de proibir as coisas, mas a gente tem que indicar e contraindicar até que seja corrigido. Por quê? Se ela joga todo o peso na perna direita, a gente pode provocar uma alteração na própria estrutura do fêmur, né? Com o tempo, aquela cabeça do fêmur, aquela articulação que está sendo constantemente mais impactada, recebendo toda a sobrecarga, ela vai provocar alterações na cartilagem, alterações que vão levar a uma degeneração acelerada, promovendo aí, possivelmente, lá na frente, uma artrose que pode incapacitar esse indivíduo. A gente vê isso acontecendo muito precocemente hoje em dia, indivíduos de 35, 40 anos de idade, já com artrose de quadril, possivelmente por alterações posturais e constante repetição de movimentos, seja na postura em pé, sentado ou até em atividades esportivas. Então, o foco é esse. Agora a gente vai fazer uma observação lateral. Vamos lá, Carol. A Carol, ela foi da dança, né? Ela tem uma postura muito equilibrada, boa mobilidade. Por conta disso, mesmo tendo essas alterações, a gente vê que ela tem uma condição muscular equilibrada. Vamos lá, agacha. Quando ela faz o movimento, e eu não avaliei antes isso, ela consegue manter uma boa postura. No entanto, ao final do movimento existe uma leve tendência a fazer aquele tilt que a gente fala, né? O bumbum levemente para dentro. O agachamento, ele é um exercício que exige boa mobilidade da coluna torácica, isso ela apresenta, e ela precisa que a gente tenha uma boa atividade da cintura pélvica e, consequentemente, musculatura, né? Adequada, não encurtada, para que tenha uma boa execução. Aí, vamos parar um pouquinho, vamos tirar o agachamento da Carol, perfeito. No entanto, a gente observa algumas alterações. Por exemplo, vamos ficar de ladinho para ele. Vamos fazer aqui, ó. Você vai curvar o corpo para frente, cola o queixo no peito e vai descendo. Vai descendo, enrola o máximo que você conseguir enrolar sem fazer força. Ok. Ela apresenta uma curvatura adequada, né? Voltou, subiu. Ou seja, a região lombar dela, ela apresenta uma moderada retificação, podendo ser por conta de hiperatividades paravertebrais, até do quadrado lombar, musculatura de glúteo pode estar mais encurtada ou não. Então a gente teria que fazer uma avaliação mais criteriosa. Mas aquela alteraçãozinha que de repente alguns conseguiram observar, que ao final de um agachamento profundo o bumbum entra para dentro, pode ser por conta de encurtamento de músculos rotatores do quadril. A gente sabe que os músculos profundos tendem a encurtar mais do que os músculos superficiais. Pode ser uma alteração, inclusive, de músculos superficiais, como o grande dorsal. Então, falar que aquele movimento de bumbum para dentro ao final do agachamento é normal, não é normal. Ele pode ser não tão prejudicial quando de forma bem moderada, como a gente viu no agachamento da Carol. Existe um leve movimento, uma tendência, mas não acontece aquela movimentação. Esse tilt, que a gente fala, esse bumbum para dentro no final do agachamento, muitas vezes é por uma falta de uma mobilidade ou até de uma retificação da coluna lombar. Então, a gente tem possibilidade de melhorar isso. Então, devemos melhorar. Se esse indivíduo apresenta um movimento exagerado do bumbum para dentro na hora que faz o agachamento, agachar até uma amplitude máxima com peso pode ser muito prejudicial para a coluna dele, desde as regiões mais baixas, como L5, S1, né, da coluna, a região da coluna lombar, ou até para a região torácica da coluna. Então, podemos melhorar? Devemos melhorar para que isso não aconteça. Então, a avaliação para a gente realmente detectar quais os motivos que levam a essas alterações é um pouco mais profunda e criteriosa do que essa que a gente fez aqui, observacional ali somente, né? Mas você que de repente já observou que você realiza, o seu colega, sua aluna de personal realiza isso,
procure investigar ou mesmo direcionar para profissionais capacitados, como fisioterapeuta ou educador físico especialista em avaliação postural, para que possa corrigir esses movimentos, dessa forma dando condições para poder usar cargas elevadas, atividades mais intensas e até mesmo de impacto, sem causar problemas ou lesões no decorrer dos treinamentos, principalmente a médio e longo prazo, né? Lembrando que o exercício errado ou atividade exagerada, muitas vezes ela não causa a lesão hoje, mas com um acúmulo repetitivo de muitos e muitos anos naquela condição que não é equilibrada. Ok? Alguma coisa para comentar, Carol? Acho que não. Acho que é isso e tal. Espero que vocês tenham entendido. Se não, nos próximos programas estaremos falando mais sobre avaliação postural, correção e a sua influência no treinamento. Como que a gente pode, de repente, aproveitar essas informações para melhorar o seu treinamento? Deixa-se.